Meu nome é João Luiz Mata de Souza, eu sou aluno de mestrado da Universidade Federal da Bahia, ingresso em 2020.1. Meu projeto de pesquisa intitula-se Escolha de áreas potenciais para instalação de aterro sanitário, integrando critérios legais, ambientais, técnicos e socioeconômicos, utilizando a ferramenta SIG nos municípios de Xique-Xique e Itaguaçu do Bahia. Meu orientador é o professor Dr. Natanael Barbosa e minha área de concentração é Geologia Ambiental, Hidrogeologia e Recursos Hídricos. A administração dos resíduos sólidos urbanos se consolidou como uma das grandes dificuldades para a gestão pública. Na maioria dos países, o manejo e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos ainda é um desafio, e no Brasil essa tarefa não é diferente. Como medida de proteção ambiental, instituiu-se a Política Nacional de Resíduos Sólidos através da Lei 12.305 de 2010, hoje ratificada pelo novo Marco do Saneamento, a Lei 14.026 de 2020, que mostra a obrigatoriedade de substituição dos lixões a céu aberto por aterros sanitários, buscando assim uma solução para um dos maiores problemas ambientais do nosso território, a ineficiente destinação dos nossos resíduos sólidos urbanos. Para uma área ser considerada como propícia à destinação final dos resíduos sólidos urbanos, deve-se contemplar pré-requisitos voltados à minimização dos impactos ambientais e levar em conta todo o processo legal que a envolve. Esse processo envolve uma avaliação multicriterial de diversos parâmetros, e para ser realizado só com o potencial da memória humana, de maneira objetiva, eficiente e geossistêmica, teríamos que dispor de um número muito grande de horas-homem. O uso das ferramentas SIG evidenciou-se assim uma técnica de enorme potencial para agilizar e tornar menos subjetiva essas análises. A área de estudo situa-se à margem direita do Rio São Francisco, abrange os municípios de Xique-Xique e Itaguaçu da Bahia, totalizando 9.400 km². É limítrofe ao norte pelo município de Santo Sé, pelo sul pelo município de Mapará, ao leste pelos municípios de Jussara Central e Bipebe Gentil do Ouro e a oeste pelo Rio São Francisco. É uma região de franca expansão, com PIB per capita médio de R$ 7.120, de acordo com o IBGE 2017. Ainda segundo o IBGE, baseado no censo de 2010, a região possui uma população estimada de 60.912 habitantes, e esses dois municípios juntos produzem aproximadamente 67 toneladas dias de resíduos sólidos. O objetivo geral desse projeto é possibilitar a identificação de áreas para implantação de aterro sanitário utilizando as análises de multicritério com auxílio da ferramenta SIG, atendendo exigências legais, ambientais e construtivas. Objetivamos ainda fortalecer a ideia de utilizar o SIG nos estudos de seleção de áreas propícias a aterros sanitários, preservar a qualidade de vida dos municípios inseridos na área de estudo e contribuir com a identificação, diagnóstico e redução da ocorrência de doenças ligadas à veiculação de elementos químicos nocivos originados pela disposição irregular do lixo. Objetivamos, além, contribuir como referência para os trabalhos de gestão e de administração territorial e ambiental executados por órgãos reguladores locais e na orientação de locação de aterro sanitário utilizando análise multicritério e álgebra de mapa, além do que fornecer dados que podem ser utilizados na realização de outros artigos. Essa proposta de dissertação é de grande relevância, pois aborda a questão que o entendimento de um local adequado para a instalação de um aterro sanitário municipal deve levar em conta a legislação vigente e as normas técnicas que trazem as condições mínimas exigíveis para o projeto, visando proteger adequadamente o ecossistema local, os operadores da instalação e a população circunvizinha. Com as informações adquiridas com esse trabalho, o gestor público tem uma ferramenta para utilizá-lo na tradução do conhecimento geológico-científico que pode ser inexistente no município devido a fatores de impossibilidade financeira e técnica. Confirma-se, então, que o presente trabalho, o seu caráter multidisciplinar, interrelacional e integrador, em uma consonância com uma das principais buscas da ciência, de governos e da sociedade, a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Obrigado. Olá, meu nome é João Paulo Ora Carneiro, sou orientado pelo professor Dr. Luiz César Corrêa Gomes e o meu projeto de pesquisa é intitulado Análise de suscetibilidade de risco geológico das falhas transversais N90, N130 e estruturas associadas na cidade do Salvador, Bahia. Introdução e localização da área de estudo.
A cidade de Salvador apresenta dois sistemas principais de falhas, um longitudinal N30 a 40 e um transversal N90 a 130. A área de trabalho está localizada no cinturão Salvador-Esplanada, uma subdivisão do orógeno Itabuna-Salvador-Curaçá, que foi formado em um intervalo de tempo de cerca de 200 a 300 milhões de anos, durante o Paleoproterozoico, quando o bloco do mesmo nome foi imprensado por outros blocos de idade arqueana, segundo Barbosa e colaboradores, 2003. Possui uma extensão de 693.453 km² e uma população de 2.685.000 habitantes aproximadamente, segundo dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE. Apresenta também o maior contingente de população em áreas de risco em 2010, tanto na região Nordeste quanto no Brasil como um todo, contabilizando 1.217.527 habitantes, ou seja, 45,5% da população total do município, segundo dados do IBGE de 2018. À direita vocês podem observar o mapa de Salvador, situado no estado da Bahia, e os lineamentos morfoestruturais, que denotam as falhas transversais N90 e N130. Materiais e método. O trabalho será realizado em 3 etapas: pré-campo, campo e pós-campo. O campo e o pós-campo ainda não foi realizado devido às adversidades da pandemia. No pré-campo, foi realizada uma revisão de bibliografia, análise de imagens de satélite Landsat 8 e ALOS Pulsar, lineamentos automáticos e manuais em modelo de elevação utilizando o software GIS, modelagem previsional de movimentos de massa nos taludes de direção N90 a 130. No campo, será realizada a obtenção de medidas estruturais no afloramento através da bússola geológica, análise de estruturas, sendo elas fraturas, falhas, etc., análise geométrica e dinâmica das rochas, e no pós-campo será realizada a interpretação das direções preferenciais, finalizar os modelos previsionais de movimentos de massa com os dados de campo, interpretação das estruturas regionais e locais e zoneamento de suscetibilidade de risco geológico. Objetivo geral e específicos. O objetivo geral é delimitar as principais áreas de influência do sistema transversal de falhas da cidade do Salvador, definindo zonas de suscetibilidade de risco geológico. E os objetivos específicos são o levantamento da direção preferencial de todas as estruturas ruptas associadas às falhas transversais em imagens de satélite, analisar as características geométricas e cinemáticas dos sistemas de falhas estudados, realizar uma modelagem de movimento de massa nos taludes estudados e propor um mapa de suscetibilidade de risco geológico. Dentre os resultados esperados estão o mapeamento de índice de suscetibilidade de risco geológico nas áreas de influência das falhas transversais em locais de encostas, que definam o potencial de suscetibilidade de risco geológico na região, a definição dos principais polos estruturais contidos nos planos de falha responsáveis por deslizamento de rocha e tombamento de bloco no sistema transversal de falha. Resultados preliminares apontam que a família de falhas N90, 120 e N60 podem causar possíveis movimentos de massa. E a definição dos principais tipos de mecanismos responsáveis pelo deslizamento de rocha. Por fim, a importância social da pesquisa. O estudo dos sistemas de falhas transversais de direção em 930 da falha da Barra, falha de Brotas e falha de Tupã, em suas características geométricas e dinâmicas, propiciará um melhor entendimento do comportamento mecânico dessas falhas, interação entre elas com taludes rochosos que apresentam riscos geológicos. E a partir da análise descritiva e minuciosa da densa população que habita as regiões proximais dessas falhas, sendo elas ricas ou pobres, nessas regiões de taludes ou encostas, terão modelos previsionais que possibilitarão antecipar desastres geológicos, como deslizamentos e tombamentos de rocha, assim prevenindo danos econômicos e à vida. E o porquê de estar estudando esse projeto de pesquisa é totalmente ligado à sua importância social, assim podendo contribuir para a comunidade e para os órgãos de prevenção da defesa civil. Muito obrigado.
Olá, pessoal. Meu nome é Viviane Souza de Oliveira, faço parte do programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. Trago para vocês uma pesquisa intitulada com A importância da remineralização por rochagem para a geologia médica no estado da Bahia. Isso sob a orientação do professor doutor José Ângelo Sebastião Araújo dos Anjos. Bem, a geologia médica é uma ciência responsável pela identificação das doenças desencadeadas pela distribuição natural geogênica e ou antrópica provocada pelo homem dos elementos químicos no ambiente, utilizando-se dos parâmetros de escassez, normalidade ou excesso para cada elemento químico. Considerando que todos os solos são derivados das rochas, não pode o homem desconsiderar 94 elementos químicos da tabela periódica que ocorrem de forma natural e que são fundamentais aos complexos processos do metabolismo biológico. Hoje, o manejo convencional de produção de alimentos trabalha apenas com macro e micronutrientes e alguns outros poucos elementos químicos que começaram a ser observados como importantes ao desenvolvimento das plantas e à produção de alimentos. Com isso, essa pesquisa traz a remineralização por rochagem como alternativa à reestruturação dos solos com baixa fertilidade. A área de estudo dessa pesquisa é toda a extensão do território da Bahia. Bem, a pergunta de investigação é a seguinte: como a remineralização por rochagem poderia ser eficiente no manejo dos solos para a produção de alimentos saudáveis, livre de defensivos químicos e com qualidade nutricional? O objetivo geral desta pesquisa é entender a importância da remineralização por rochagem para a geologia médica no estado da Bahia, trazendo como objetivos específicos explicar como a remineralização, rochagem, pode impactar na saúde pública na Bahia, descrever os mecanismos por meio dos quais os nutrientes presentes nos silicatos são disponibilizados para os solos e plantas, apresentar técnicas sustentáveis para a reposição nos solos dos elementos químicos presentes nas rochas e informar a comunidade geológica do estado da Bahia sobre a necessidade dos saberes geológicos e a importância da ocupação desta categoria profissional no setor agrícola. Essa metodologia trata-se de uma revisão de literatura e atualização bibliográfica, a partir do levantamento das principais publicações científicas acerca dos temas remineralização, pó de rocha, rochagem, micro-organismos eficientes, geologia médica, toxicologia, epidemiologia, geoquímica, geopedologia, microbiologia, ecologia, entre outras esferas científicas envolvendo geologia, ambiente e saúde. Grande parte da produção agrícola do estado da Bahia ocorre em regimes de monocultura em latifúndios, utilizando fertilizantes químicos solúveis e defensivos químicos em larga escala. Isso vem resultando em seres vivos vulneráveis a patógenos e ao desenvolvimento de enfermidades degenerativas como câncer, doenças autoimunes, doenças de causas idiopáticas, que são doenças que não sabem a origem, a causa evidente do problema, entre outras doenças. Hoje temos mapeado na extensão do estado da Bahia uma média de 40% do seu território destinado ao potencial de remineralizador. E a importância social desta pesquisa é impactar positivamente na qualidade de vida e na saúde pública do estado da Bahia, promovendo o bem-estar ao meio ambiente, atendendo às políticas de baixo carbono, aos objetivos 2, 12, 13 e 15 de desenvolvimento sustentável das Organizações das Nações Unidas, ONU, e prevenindo epidemias e enfermidades distribuindo entre os seres vivos, promovendo diminuição de custos e aumento na produção de alimentos nutritivos, atrativos, saudáveis e livres de contaminantes. Essa é a pesquisa que eu trago para vocês. Olá! Hoje nós vamos falar sobre os desastres naturais, mais especificamente sobre os movimentos de massa, ou deslizamentos, como muitos conhecem. De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Redução de Desastres, o Brasil está entre os 10 países com maior número de pessoas atingidas por desastres naturais. E aí podemos incluir
enchentes, incêndios e os próprios deslizamentos. Em Salvador, não é diferente. Nos períodos de chuva, é registradas inúmeras ocorrências de movimentos de massa. Várias pessoas são atingidas e foi isso que nos levou a buscar mais informações para entender o que poderia estar controlando ou potencializando as ocorrências de movimentos de massa. Para isso, fizemos um levantamento sobre as ocorrências onde elas estavam concentradas, para entender qual seria a melhor área para fazer o nosso estudo. E assim chegamos a Calabetão e Mamed, consideradas como áreas de risco pela Defesa Civil de Salvador, Codesal, e que nos permitiu fazer as análises que buscávamos. Assim, começamos a avaliar o solo, o relevo, a geologia, para entender como eles, juntos ou separadamente, poderiam estar contribuindo para essas ocorrências. Foi então que, a partir da análise de fotografias aéreas, conseguimos identificar que a morfologia, ou seja, a forma do relevo, ela tem gerado padrões de deslizamento específico nessas áreas. Vale ressaltar que não existe só os deslizamentos, mas também quedas de bloco, solapamento de solo, e os próprios deslizamentos, eles se desdobram em outros três, como os deslizamentos rotacionais, translacionais e em cunha, que são movimentos de massa específicos. A pesquisa ainda está em andamento e, com isso, esperamos que os nossos resultados possam ajudar tanto órgãos públicos como a sociedade civil a buscar ações mais efetivas que possam controlar ou mitigar os impactos dos movimentos de massa, tendo em vista que eles causam custos financeiros e de vida, e que isso tem acometido milhões de pessoas em todo o mundo. É importante que esses dados, a partir dos dados que nós produzimos, eles possam chegar à sociedade e eles possam de alguma forma contribuir para que o impacto tanto social quanto financeiro dos deslizamentos, eles não sejam tão pesados, principalmente porque as pessoas que são mais prejudicadas são as mais vulneráveis, tendo em vista que a falta de conhecimento sobre as áreas em que habitam acabam potencializando de alguma forma essas ocorrências, pois o que a gente chama de corte no talude, ou se de repente você pega uma área, descampa, corta e começa a construir sua casa, a depender da estrutura, a depender do tipo de solo, da geomorfologia, da geologia local, você pode acabar contribuindo para que essas ocorrências aconteçam. E é nesse sentido que a gente tem buscado caracterizar e identificar como esses fatores, individualmente ou em conjunto, podem estar controlando ou mesmo influenciando no maior número de ocorrências nas comunidades do Calabetão e Mamed. Como já foi dito anteriormente, a pesquisa encontra-se em andamento e a gente espera que os seus resultados possam contribuir para ajudar na minimização desses impactos sociais causados pelos deslizamentos de terra. Olá, sou Marcelo Henrique de Jesus, faço parte do programa de pós-graduação de Geologia do IGEL-UFBA. Meu trabalho é sobre os parâmetros do meio físico na avaliação da degradação ambiental de lixões na Bahia, Brasil. Os lixões representam grandes problemas de degradação ambiental pela disposição inadequada de resíduos sólidos sobre o solo, sem nenhum controle, devido aos impactos negativos que produzem tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana. Estuda o potencial de degradação dos lixões na Bahia utilizando fatores de solo, clima e relevo, pois eles exercem grande influência sobre os impactos ambientais causados pelos lixões. E o conhecimento do nível de degradação e extensão dos danos constitui informação muito importante para a adoção de melhores medidas de intervenções nessas áreas tão degradadas, podendo otimizar custos, tempo e eficiência na recuperação. Portanto, é avaliar o potencial de degradação dos lixões na Bahia por meio da análise de parâmetros pedoclimáticos e de relevo, visando a proposição de possíveis medidas de intervenção na recuperação dessas áreas. Isso foi feita uma análise do potencial de água capaz de se converter em lixiviado por meio da construção de um modelo de estimativa de chorume e uma estimativa do excedente hídrico, que é a união desses duas componentes, dessas duas vias de produção de água,
gerará o potencial total de água capaz de se converter em lixiviado. Foi feita a análise do potencial de filtração ou rapidez do solo por meio do teste de filtração e obtenção de velocidade de filtração, profundidade do nível freático, além da análise do potencial de erosão e assoreamento dos rios, utilizando fatores de relevo. No lugar foi feita a seleção dos lixões com base na variação espacial nos fatores de solo e clima, tendo em vista a grande variabilidade desses fatores no estado da Bahia. A partir dos lixões selecionados, foram aqui adquiridos dados sobre os parâmetros desses fatores, onde estão todos aqui, onde foi feita a análise do potencial de água, a partir da união desses parâmetros aqui, de clima mais o potencial de chorume produzido, além da análise da velocidade ou rapidez da infiltração. Isso trouxe a avaliação do potencial de contaminação, que é o potencial de risco. E os parâmetros de relevo foi utilizado para analisar o potencial de erosão e assoreamento, que denota o risco físico. No modelo de filtração dos solos foi gerado a velocidade de infiltração dos solos, onde pode observar que o lixão de Valença foi o que possuiu maior velocidade de filtração. Também a estimativa do potencial de água dos resíduos capaz de se converter em chorume. Eliminado os municípios com maior excedente hídrico capaz de causar incremento de água ao chorume para se transformar em lixiviado. O lixiviado é a união da mistura da água da chuva juntamente com a água do chorume. Aqui mostra um modelo ilustrativo do comportamento hídrico, onde representa as entradas e perdas de água considerada na análise da água, aqui, na análise do balanço hídrico a ser considerado no potencial de água gerado nos lixões, capazes de gerar chorume e lixiviado. A principal entrada é a água da chuva e o chorume, e as saídas por evapotranspiração, escoamento superficial e o armazenamento da água do solo. A soma do chorume com a água da chuva gera o lixiviado, capaz de formar uma pluma de contaminação de potencial para contaminar as águas subterrâneas. A partir da relação da velocidade de filtração dos solos com alguns parâmetros pedológicos, verificou-se que a velocidade de filtração tem relação com a estrutura dos solos. Verificou-se ainda que há grande proximidade dos lixões com áreas de corpos hídricos, como áreas de nascentes, áreas de recargas de rios e áreas próximas de rios, com proximidade muito, muito grande de rio, onde a ABNT diz que a distância dos rios, qualquer aterro sanitário tem que ter uma distância mínima de 200 metros. Favorecer um grande potencial de contaminação desses corpos hídricos. Aqui é mostrado a disposição de lixo e de chorume a céu aberto e poluição de rios. Tem um rio que passa logo aqui embaixo. Isso aqui é no lixão de Valença. Um panorama geral do lixão de Valença, onde se percebe que ele situa-se próximo a um rio, em locais de alta declividade, aqui, alta declividade do talude de aterro aqui passa um vale e aqui está o lixão. E aqui você vê desmoronamento desses lixos, todos em direção ao rio. A altura desse talude de resíduo é de aproximadamente 50 metros e a declividade é de aproximadamente 43%. A ABNT 13896 de 97, a declividade acima de 30% é inapropriada para construções de aterro. Itaperoá, que é o município próximo, se situa nas mesmas condições também, de alta declividade e proximidade de rios. Falta, portanto, uma melhor integração dos dados, determinar os lixões com maior nível de degradação e propor ações e recomendações adequadas para a intervenção ambiental. Olá, eu vou falar sobre a avaliação da preparação das minas de minerais metálicos do semiárido baiano para o planejamento do fechamento de mina.
As minas abrem para fornecer matéria-prima à produção de bens de consumo que utilizamos na sociedade atual, como, por exemplo, o ouro, o cobre, né, que podem ser utilizados em computadores, celulares, diversos outros bens de consumo aí. Mas as minas fecham também. Elas podem fechar pela exaustão das reservas, ou seja, quando não existe mais aquele bem mineral, mas podem fechar também pela queda dos preços de matérias-primas. Já observamos isso por diversas vezes. Também pela redução do mercado para determinados bens de consumo por razões de saúde. O amianto é uma questão, né, que hoje em dia não se pode mais extrair amianto, por exemplo, no Brasil. Acidentes ou incidentes de operação, como foi o caso da barragem Fundão, e erros de projeto também. E quando não existe um planejamento adequado do fechamento, existe o abandono de minas, sendo um problema mundial e uma preocupação de toda a sociedade, justamente por causa dos passivos verificados. Ou seja, quando as minas são abandonadas, existem vários impactos ambientais, por exemplo, em que se verifica a alteração da qualidade da água superficial e subterrânea, alteração da qualidade do ar, poluição visual e sonora, redução da fauna e flora, drenagem ácida, rompimento de taludes e erosões. Existem também os impactos socioeconômicos, como desemprego, redução da arrecadação de impostos e enfraquecimento do comércio local. Problema e a importância social da pesquisa. O problema é que não existem métodos para avaliar a preparação das mineradoras de minerais metálicos para o planejamento do fechamento de suas minas. Então, isso é uma questão. As grandes mineradoras de minerais metálicos do semiárido baiano adotam as boas práticas internacionais de planejamento e fechamento de minas necessárias para que esse fechamento ocorra de forma progressiva ao longo do ciclo produtivo dos empreendimentos, ou todas as ações de fechamento só são no efetivo fechamento. Essas grandes empresas de minerais metálicos do semiárido baiano exercem grande influência socioeconômica nas regiões onde atua e também provocam muitas modificações ambientais. E não existem informações consolidadas para a sociedade de como essas mineradoras estão se planejando para o fechamento de suas minas. Não existem informações nesse sentido. E quais são os objetivos gerais específicos da pesquisa? Justamente testar e validar, baseado nas melhores práticas internacionais de planejamento e fechamento de mina, um procedimento para avaliar a preparação das mineradoras de minerais metálicos para o fechamento de suas minas. Tá? O método considera os princípios da estabilidade física, estabilidade química, transição socioeconômica e definição do uso futuro da área. Vai ser avaliada a preparação de 4 grandes mineradores de minerais metálicos localizados no semiárido baiano para o fechamento de mina. Os materiais e métodos foram baseados justamente, inicialmente, na pesquisa bibliográfica em guias, manuais e artigos internacionais relacionados ao planejamento e fechamento de mina. Visita a inúmeras mineradoras no Brasil e no Chile, com o intuito de conhecer as melhores práticas aplicadas por elas. Teve-se a construção da versão preliminar do instrumento de avaliação, a partir da identificação e seleção das categorias principais e respectivas melhores práticas, definição da forma de classificação das categorias de melhores práticas, ou seja, para poder quantificar e comparar algumas minas, por exemplo, e validação das melhores práticas por especialistas, através da uso da técnica Delphi e do índice de validade de conteúdo. Justamente foram convidados diversos especialistas da Agência Nacional de Mineração, órgão ambiental, de empresas de consultoria, da universidade e de empresas de mineração também, para poder validar essa versão preliminar do instrumento. Tá? Então, aí, de forma multidisciplinar, esse instrumento foi avaliado por diversas pessoas, diversos profissionais especialistas. Teve-se a elaboração da versão final do instrumento e a administração do instrumento das minas selecionadas, que foram justamente as 4 grandes minas de minerais metálicos do semiárido baiano. E, posteriormente, a análise e interpretação dos resultados que ainda estão por vir. E é isso, obrigado. Meu nome é Thaisa Nogueira, sou doutoranda. As áreas que abrangem o Segundo Pereira, 2013,
O objetivo geral do trabalho é avaliar como os pedoambientes do semiárido brasileiro, no caso as 3 áreas de estudo, que é a caatinga preservada, a caatinga substituída por pastagem e a caatinga substituída por sistema agroflorestal, tem influência na qualidade física e na micromorfologia do solo. Os objetivos específicos são estudar e comparar os atributos físicos do solo dos diferentes pedoambientes do semiárido brasileiro, avaliar a qualidade física dos solos dos pedoambientes do semiárido brasileiro a partir de indicadores selecionados na literatura, na qual são fornecidas faixas ótimas ou limites críticos, e avaliar e comparar a micromorfologia dos solos dos diferentes pedoambientes do semiárido brasileiro. Localização da área de estudo. As 3 áreas de estudos, elas estão localizadas na cidade de Serra Talhada, que fica no estado de Pernambuco, aproximadamente 410 quilômetros da capital Recife. As áreas de estudos são caatinga preservada, a caatinga substituída por pastagem, que na maior parte do ano a vegetação nativa é espontânea, com bovinos e caprinos, e algumas vezes é utilizada como agricultura de sequeiro. E também a caatinga substituída por sistema agroflorestal, que esse sistema agroflorestal já está nessa área há aproximadamente uns 10 anos, com 36 tipos de culturas. O bioma é a caatinga, as normais climatológica anual da região é de chuva de aproximadamente 610 milímetros, uma temperatura média de 26 graus e a umidade relativa de 61%. O relevo é predominantemente suave ondulado e plano. Materiais e métodos. Coleta do solo. Essa coleta do solo será realizada nas 3 áreas de pesquisa, onde serão coletadas amostras indeformadas e amostras deformadas para avaliação dos atributos físicos e também serão coletadas amostras indeformadas em caixas plásticas para a avaliação da micromorfologia do solo. Métodos de avaliação dos atributos físicos do solo. Serão avaliados 8 atributos físicos do solo, com os respectivos métodos de avaliação, assim como também será avaliada a micromorfologia do solo através do microscópio petrográfico. A tabela mostra os valores de referência já existentes na literatura de 4 indicadores de qualidade do solo que serão utilizados para comparar com os valores desses mesmos indicadores que serão avaliados nas 3 áreas de pesquisa. Importância social da pesquisa. As contribuições esperadas através deste estudo é a geração de informações sobre os atributos físicos e a micromorfologia do solo de diferentes pedoambientes do semiárido brasileiro, de forma a contribuir principalmente às exigências de produtores que objetivam potencializar a produtividade no semiárido, pesquisadores nas áreas da ciência do solo, da geologia e áreas afins, que apresentem interesse na temática, e também avaliar os impactos ambientais associados à degradação do solo pela substituição da caatinga. Obrigada. Bem, eu me chamo Josimar André e essa apresentação ela tem por intuito apresentar alguns aspectos da minha pesquisa de mestrado, intitulada Hidrogeologia da Folha Margosa, região centro-sul da Bahia, sob a orientação do professor Dr. Nathanael da Silva Barbosa e com a orientação do professor Dr. Cristóvão Bispo dos Santos. Assim está sumarizada a minha apresentação. Bem, as reservas hídricas subterrâneas elas são importantes recursos naturais e elas ocorrem tanto em ambientes sedimentares quanto nos cristalinos e no cacho.
Sendo que nos terrenos de rocha cristalina, a água subterrânea ela vai estar condicionada a sistemas interconectados de fraturas, fendas, né, e outras descontinuidades da rocha, o que vai formar, então, reservatórios descontínuos e com extensão limitada. Apesar disso, nas regiões áridas e semiáridas, geralmente são a única fonte provável de água doce devido à sua disponibilidade quantitativa e espacial. Além disso, a composição química dessas águas é controlada por fatores naturais e atividades antropogênicas que atuam de maneira individual ou coletiva. Cabe, portanto, metodologias que permitam uma prospecção adequada desses meios aquíferos, bem como que nos possibilitem o monitoramento e gestão correta. Assim, essa pesquisa ela tem por objetivo caracterizar a folha margosa quanto à hidrogeologia, através de um estudo estrutural e hidrogeoquímico, de maneira que possa contribuir no entendimento deste aquífero cristalino e oferecer ferramentas para a prospecção, planejamento e gestão das águas subterrâneas dessa folha. Além disso, essa apresentação ela tem por objetivo específico demonstrar os resultados a partir da aplicação de estatística multivariada, onde buscamos entender a evolução química das águas subterrâneas através da similaridade entre variáveis físico-químicas, discriminando os grupos, e oferecer isso como uma ferramenta de suporte ao monitoramento e gestão da qualidade das águas subterrâneas. A folha margosa é caracterizada por uma zona de transição entre um clima semiárido e subúmido, e quanto ao seu arcabouço geológico, ela é representada por rochas do complexo Jequié, as quais estão sobrepostas a coberturas arenosas detrito-lateríticas. A metodologia para esse trabalho ela segue a partir de levantamentos bibliográficos, o inventariamento a partir de dados cedidos pela série e filtragem desses dados, né, para avaliação dos dados adequadamente. De maneira especial, para essa apresentação, os dados foram processados no software SPS com auxílio do Excel e do Polygraph, e os resultados são aqui apresentados. Quanto à salinidade das águas subterrâneas da folha margosa, o íon que contribui diretamente para essa salinidade é o cloreto, com a correlação muito forte de quase 1. Secundariamente contribuem também os cátions, cálcio, magnésio, sódio e potássio, além do ânion de sulfato. Isso nos permite supor que o processo de interação entre água e rocha seja uma fonte desses íons para essas águas. Avaliamos, para tanto, a partir da análise fatorial, né, quais seriam os componentes responsáveis então, por essa qualidade de água. Um primeiro fator que explica 50% da química dessas águas, e ele é constituído pelo STD, pelo cloreto, magnésio, sulfato, potássio, sódio e cálcio. Esse fator provavelmente explica a origem dos solutos de interação água-rocha, então seriam frutos de intemperismo, uma parte da química dessas águas. Um segundo fator é o bicarbonato com pH, que explicaria a origem desse bicarbonato a partir dos processos ácidos que ocorrem nos solos, e aí enriqueceriam essas águas em bicarbonato. Um terceiro fator, a sílica, que explica 9% dessas águas, da química dessas águas, e estaria relacionado a esse elemento que é incompatível com os outros. E um quarto fator, que explicaria 8% da química das águas, é o nitrato, de maneira que ele poderia estar explicando a interação dessas águas naturais com fontes antropogênicas que estariam contaminando essa água. No total, esses fatores explicam 82% da química dessas águas. Uma análise então, de agrupamento foi realizada, de maneira que 3 grupos foram identificados com uma química diferente, onde no grupo 1 nós temos uma evolução química dessas águas com baixa salinidade até aproximadamente 1.500 mg por litro. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, essas águas ainda seriam potáveis a partir da análise de salinidade. E a partir daí, os outros grupos são águas salgadas, águas embebíveis. O que temos, portanto, são 3 grupos onde percebemos uma evolução dessa salinidade. Podemos avaliar, então, a assinatura química dessas águas para cada grupo. O primeiro grupo, nós temos águas com assinaturas bicarbonatadas, cálcicas ou mistas, variando até águas cloretadas sódicas. Essa química, ela começa, então, a ter uma concentração dos elementos, e aí nós temos já águas cloretadas sódicas a cloretadas cáusticas, no grupo 2, já são águas de alta salinidade. No grupo 3A, é uma água intermediária, no entanto, já não tem mais qualidade para consumo, e são águas com assinaturas cloretadas quanto aos seus íons e cálcicas assódicas quanto aos cátions, e o grupo 3B são águas cálcicas evoluindo para águas sódicas, todas com assinatura cloretada. Percebemos, portanto, um predomínio do cloreto na assinatura geoquímica dessas águas e dos cátions de cálcio e sódio. Assim, o cloreto é, portanto, o principal responsável pela salinidade. 4 componentes responsáveis por aproximadamente 82% da variância da química dessas águas, onde o primeiro e o segundo indicam a interação água-rocha e a reação água-solo, respectivamente. O terceiro, ele infere a incompatibilidade de sílica dentro do sistema. E o quarto, a possível mistura dessas águas naturais com águas poluídas, por fontes antropogênicas. Ainda, a análise de agrupamento ela apresenta 3 grupos, os quais indicam a variação na qualidade desde águas de baixa salinidade a águas embebíveis. E o que podemos concluir, parcialmente, a partir desses aspectos, é que, em geral, a química é governada por um complexo processo de temperismo, de troca iônica, mas também de influências antrópicas, e que o uso da estatística multivariada, a partir da análise fatorial e da análise de agrupamento, é uma importante ferramenta que permite monitoramento e o suporte da gestão da qualidade dessas águas subterrâneas. Essas são as nossas referências, nossos agradecimentos, e muito obrigado pela sua atenção. Olá, meu nome é Rafael Santos, sou aluno de mestrado em Geologia da UFRGS. Vou resumir agora o trabalho Petrofísica do Sistema Aquífero do Cuia, realizado sob orientação do professor Dr. Natanael Barbosa. A área de estudo ocorre na região oeste da Bahia e integra o Sistema Aquífero do Cuia, que é uma associação de aquíferos interrelacionados às rochas do Grupo Urucuia. Bom,
Os dados presentes na literatura acerca do parâmetro porosidade são superestimados, e isso dificulta dimensionar o volume de água subterrânea que pode ser armazenado nas rochas. O trabalho em questão visa determinar esses parâmetros do grupo Urucuia através da interpretação de perfis geofísicos de poços. Tecnicamente, os resultados servirão de base para a modelagem de fluxo de água subterrânea, cálculo de reserva de volume armazenado nesses aquíferos e aplicar a gestão hídrica dos reservatórios subterrâneos. Para a sociedade, conhecer o quanto de água pode ser armazenado nas rochas é importante para saber o quanto pode ser retirado sem o comprometimento do abastecimento para gerações futuras. O Grupo Urucuia é a unidade neocretácea da Bacia São Franciscana, que tem maior distribuição em área, potencialidade hidrogeológica e espessura das porções centro-norte, onde ocorre de forma contínua. Subdividido em duas formações: a formação Posse, representada por arenites eólicos, e a formação Serra das Araras, representada por uma superposição de conglomerados, arenito e argilite. O substrato regional, representado por embasamento granito gnático, a sequência metaperítica carbonática do grupo Ombuí. Na porção norte ocorrem sedimentos paleozóticos da bacia Parnaíba e outras unidades fanerosóticas da bacia São Franciscana, representado por grupos Santa Fé, Areado e Mata da Corda, entre outros. Os métodos foram realizados em 5 etapas. A primeira, com levantamento biográfico, através da consulta de artigos do portal da CAPES, ou também do banco de dados da SERN. A segunda etapa, a aquisição dos perfis, que foram 5 perfis e as respectivas fichas de posse, a saber, os 5 são Barreiras Aeroporto, Barreiras Universo Verde, Agronegócio, Luiz Eduardo Magalhães Sede, Correntina Rosário e São Desidério Perdizes. Ocorreu também a terceira etapa, que é o reconhecimento de campo e construção de colunas estratigráficas e coleta de sedimentos, a análise qualitativa, que foi a definição dos contatos, a interpretação e correlação entre os poços, e a análise quantitativa dos perfis, com a determinação a cada 5 metros de profundidade da argilosidade, porosidade total, porosidade efetiva e permeabilidade, e aplicação a essas equações características que são aqui presentes. Os resultados apresentam aqui uma figura em questão que resume o trabalho de forma geral. É possível observar que a variação dos parâmetros médios, em que a porosidade e permeabilidade são menores na porção leste, à direita do vídeo, devido ao menor retrabalhamento dos sedimentos e elevado conteúdo argiloso, e aumenta para o oeste, à esquerda do vídeo, onde ocorre maior seleção dos sedimentos e redução do conteúdo argiloso. Para maior detalhamento, recomendo a leitura do artigo base para essa apresentação, que foi publicado em setembro deste ano, 2020, no Anuário de Geociência da UFRJ. Bom, como conclusão, segundo a orientação de leste para oeste, a formação posse apresenta aumento da argilosidade média com a profundidade e redução da porosidade total nas porções ocidentais devido à infiltração mecânica das argilas. A porosidade efetiva e a permeabilidade ocorre realmente nas porções ocidentais devido ao maior grau de seleção dos sedimentos. Para a formação Serra das Araras, ocorre perda de sedimentos finos para a formação posse subjacente. Já a porosidade total diminui na porção central da bacia devido à maior frequência dos níveis silicificados, que representam aquitares. Já a porosidade efetiva e permeabilidade diminui na porção central e oriental da bacia devido à maior ocorrência de níveis silicificados e maior variabilidade dos litotipos. E, como agradecimentos, à SERB, à CAPES, à CNPq, ao grupo NEMA, que eu faço parte, grupo de pesquisa que eu faço parte, e o programa de pós-graduação em Geologia da UFM. Obrigado.
Oi, sou Samira Mistai Souza Linhares, orientanda do professor Dr. Luiz Rogério Bastos Leal. Irei apresentar o projeto previsto para o meu doutorado, intitulado Hidrogeologia dos Aquíferos da Bacia Hidrográfica do Rio Piauitinga. A bacia hidrográfica do Rio Piauitinga abastece através dos mananciais superficiais e subterrâneos aproximadamente 200 mil habitantes. Entretanto, as anomalias existentes nos aquíferos da região de Salgado possuem alta vocação hídrica, divergente das demais áreas da bacia. Trata-se de aquíferos granulares e fissurais, sendo os questionamentos levantados neste estudo relacionados à inter-relação aquífero-drenagens e fontes de alimentação. A bacia hidrográfica do Rio Piauitinga, bem como os aquíferos, localizam-se na região centro-sul e sul do estado de Sergipe, nordeste do Brasil, com área de aproximadamente 413 km², sendo um importante afluente do rio Piauí. O objetivo geral deste trabalho é caracterizar o arcabouço estrutural geométrico dos aquíferos, as assinaturas geoquímicas isotópicas das águas superficiais e subterrâneas, de modo a compreender a qualidade e o sistema de fluxo, proporcionando assim uma gestão integrada e eficaz dos recursos hídricos na região. Entre os objetivos específicos, a importância do arcabouço estrutural geométrico e hidráulico, através de métodos geofísicos, dinâmica dos fluxos e interconexões, assinaturas isotópicas e suas interrelações e criação do modelo de gestão. Justifica-se para tal trabalho a necessidade de entender a origem hidrogeológica dessa anomalia, visando o abastecimento futuro dessa importante fonte de abastecimento para a região sul e centro-sul do estado. Os métodos aplicados nesse projeto consistem no levantamento de dados de poços perfurados na região, através dos CIAGAs e órgãos estaduais e municipais, caracterização geológica, estrutural e geofísica, através da sondagem elétrica vertical, caminhamento elétrico e método eletromagnético no domínio do tempo, TEDEM, cuja finalidade é investigar as variações elétricas em profundidade e lateralmente e eletromagnético do aquífero em 2 dimensões, respectivamente. As análises físico-químicas consistem na avaliação dos elementos maiores e menores de águas superficiais e subterrâneas, bem como as análises isotópicas, que relacionam isótopos de hidrogênio e deutério, além da aplicação dos métodos de vulnerabilidade dos aquíferos. O orçamento previsto para o projeto é da ordem de R$ 25 mil e inclui deslocamento dos equipamentos geofísicos da Universidade Federal do Ceará para Sergipe, bem como vidrarias e reagentes utilizados para análises físico-químicas da água no Laboratório de Química da Universidade Federal de Sergipe, coleta e transporte de coleta para tópicas em estações distintas, Laboratório de Física Nuclear da Universidade Federal da Bahia, bem como as despesas de campo. No cronograma, prevê 6 saídas de campo, sendo destas 4 relacionadas à coleta das amostras das análises físico-químicas e isotópicas ao longo de 2 anos em períodos intercalados, estações chuvosas e secas, bem como uma visita prévia de reconhecimento e a ida a campo para a execução dos métodos geofísicos. Prevê-se ainda que esse trabalho proporcione a elaboração de 3 artigos para publicação. Com relação à execuibilidade do projeto, tem como fonte de recurso, o recurso próprio da discente, buscando sempre parcerias com instituições públicas e privadas, bem como apoiadores como a Universidade Federal do Ceará, através do Laboratório de Geofísica, Laboratório de Química da Universidade Federal de Sergipe e Isotópica, através do Laboratório da Universidade Federal da Bahia. As expectativas desse projeto relacionam-se a compreender o comportamento dos aquíferos e suas possíveis interações com a drenagem, definição do arcabouço estrutural do aquífero da bacia e suas zonas de recarga e elaboração do modelo de gestão que auxilie técnicos e gestores nas tomadas de decisões. Obrigada, gratidão pela atenção. Meu nome é Matheus, meu projeto de mestrado é referente à hidroquímica, qualidade e fitorremediação dos recursos hídricos em Feira de Santana. Então, vou começar explicando a questão de Feira de Santana, a situação atual, que é uma cidade que se encontra bastante poluída com relação aos recursos hídricos. E esses recursos hídricos são
majoritariamente usados para pesca, para irrigar os jardins, para dessedentar os animais, e as crianças costumam brincar nesses recursos, principalmente nas lagoas. Então isso acaba representando um risco grande à população. Além disso, a zona urbana de Feira ocupa 3 bacias hidrográficas, a do rio Pojuca, do rio Subaé e a do rio Paraguaçu, sendo que a do rio Paraguaçu dá na represa de Pedra do Cavalo. Então, se você acaba despejando efluentes domésticos na zona urbana de Feira, uma grande parte deles vai acabar indo para o rio Paraguaçu, para a represa de Pedra do Cavalo, e essa represa de Pedra do Cavalo vai abastecer tanto a região metropolitana de Salvador, quanto a própria zona urbana de Feira de Santana. Então isso acaba aumentando os custos para tratamento dessa água. Além disso, a zona urbana de Feira constitui uma zona de recarga, em que se vêem muitas nascentes na região. E essas nascentes são utilizadas através de fontes pela população para consumo humano, né, e para higiene, para lavar roupas, para lavar pratos, etc. O que acaba representando mais um risco de saúde pública. Então, entender a qualidade dessas águas permite que a gente compreenda os riscos que a sociedade e o meio ambiente estão submetidos. Além disso, se a gente entende a qualidade dessas águas, a gente pode avaliar se é viável tratar essas águas como um reforço ao abastecimento de água tratada atual, caso ocorra algum problema, né? E a fitorremediação, né, como os recursos hídricos estão bastante poluídos lá, ela serve como uma alternativa barata, eficaz e plausível para restaurar esses recursos hídricos. Então, o objetivo principal é determinar a hidroquímica, a qualidade desses recursos hídricos e avaliar a eficiência da fitorremediação. Para isso, a gente caracteriza hidroquimicamente, faz uma classificação da qualidade das águas, faz uma análise multivariada dos parâmetros, faz uma análise comparativa, né, com os valores de potabilidade e da legislação vigente, os valores máximos permitidos pela legislação, e faz uma análise da eficiência da fitorremediação através da planta vetiver. Então, a metodologia consistiu de uma revisão bibliográfica. A partir daí foi feita a visita técnica, nesses pontos enumerados, que são os pontos de amostragem, e a partir daí foram coletadas 25 amostras de água, 5 subterrâneas e 20 superficiais. Então aqui, né, as fotos, foi utilizada uma sonda multiparâmetro, certo? E também foi utilizado membranas filtrantes para filtrar as amostras para metais dissolvidos. E foi feita uma hidroponia, né, para fitorremediação. Então foi coletada a água, foi colocada a planta vetiver nessa água para fazer hidroponia e foi colocada numa estufa para proteger da água da chuva. Então os parâmetros analisados foram muitos, certo? Para água superficial foram todos, para água subterrânea foram todos esses, menos DPO, DQO e clorofila. E para fitorremediação foram aqueles parâmetros que a planta mais absorve, né, de acordo com a bibliografia. Então foram feitos vários resultados aqui, foram interpretados, certo? E que a gente vai ver a seguir. Então, para a hidroquímica foi feita a classificação iônica através do diagrama de Piper, em que deu que as águas são predominantemente cloretadas sódicas, o que é típico de águas superficiais. Aí a qualidade da água a gente vê aqui, né, pelas fotos, uma imundície, né? E a gente vê aqui em números, certo? Em que o vermelho e o preto representam águas de qualidade ruim a péssima. Então a gente vê que vários pontos estão muito ruins e só alguns estão como aceitáveis, apenas 3. Para a legislação, a gente vê aqui uma adequação ou não aos VMPs, que são os valores máximos permitidos. A legislação vigente foi utilizada o CONAMA 357 para água superficial. E para as amostras de água subterrânea foram utilizados o CONAMA 396 para consumo humano e a portaria 0517, que é a portaria de potabilidade. Os valores em vermelho são aqueles em que foi ultrapassado o valor máximo permitido. Então a gente vê que todos os pontos, certo? Todos os pontos estão acima do valor máximo permitido. E aí o que falta, né, para esse trabalho? Falta uma análise multivariada desses parâmetros, para se estabelecer uma correlação estatística, né, entre os parâmetros que indicam uma contaminação antrópica típica de esgoto doméstico, para a gente poder confirmar essa questão. E a espacialização dos valores também falta, né, o que provavelmente nos dirá que as áreas mais contaminadas se encontram mais próximas da mancha urbana, e as áreas menos contaminadas são aquelas que estão mais afastadas do núcleo urbano. E por último, a análise da fitorremediação, que a gente espera uma diminuição dos coliformes,
dos compostos nitrogenados, do fosfato, sulfato e do DBO, que são o que a planta mais absorve de acordo com a bibliografia. E por conta disso tudo, um aumento do oxigênio dissolvido que ela vai poder trazer. Então, por conta dessa diminuição e desse aumento, a gente espera também um aumento da qualidade de água, observado através dos índices de qualidade de água, o CETESB, por exemplo, que é a CETESB, e através disso a gente espera um enquadramento dos rios de classe 2 nessa classe, né? Nos VMPs dessa classe. Rio de classe 1 salobra para aqueles que têm uma água mais salobra também. Obrigado. Olá, essa é a 7ª oficina de avaliação e acompanhamento discente do Programa de Pós-Graduação em Geologia. Meu nome é Maíra Sampaio da Costa, sou mestre pela Universidade Federal da Bahia em Geologia e doutoranda pelo mesmo curso, e irei apresentar o trabalho intitulado Avaliação Geoquímica da Vulnerabilidade do Aquífero Bambuí, oeste da Bahia, orientado pelo professor Dr. Sérgio Augusto de Moraes Nascimento. A área de estudo é o Aquífero Bambuí, e as águas subterrâneas do Aquífero Bambuí são um recurso essencial para o abastecimento e desenvolvimento socioeconômico da região central do Nordeste. A geologia intrínseca a esse aquífero são rochas terrígeno-carbonáticas depositadas durante o Neoproterozoico. Mas o que são aquíferos cársticos, já que o aquífero Bambuí é um aquífero kárstico? Aquíferos são áreas no subterrâneo com porosidade e condutividade suficiente para as águas serem armazenadas e transportadas. Já o karst são relevos formados principalmente por rochas carbonáticas que passam por muitos processos de dissolução por causa das características intrínsecas a essa litologia, formando feições como subidouros e dolinas. É um relevo que apresenta elevada porosidade e permeabilidade, favorecendo o processo de dissolução. Como o Bambuí é um aquífero kárstico, ele apresenta elevado grau de fraturamento, elevada heterogeneidade e complexidade, e com isso apresenta uma vulnerabilidade intrínseca a esse sistema. Então se faz necessário a investigação e proteção desta área. Esse projeto possui diretriz central a avaliar a vulnerabilidade à contaminação do aquífero Bambuí, correlacionando a geoquímica das águas subterrâneas e seus possíveis impactos na saúde populacional. A área de estudo, como eu havia dito, é o aquífero Bambuí, mais especificamente os municípios de Santana, Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Cariranha e Uiú, Feira da Mata. Os materiais e métodos estão divididos em pré-campo, campo e pós-campo. A etapa que já foi realizada é o pré-campo, que já foi realizada uma pesquisa bibliográfica, cartográfica, seleção dos municípios, consideração da litologia, das formas kársticas do relevo, fraturamento e possíveis fontes de contaminação, e já foi feita a escolha dos locais de coleta das amostras, e mapas da geologia com os poços tubulares. No futuro serão realizados o campo, em que será feita a coleta de amostras de água subterrânea e solo, será verificado o pH, condutividade elétrica, STD, que são sólidos totais dissolvidos, e temperatura. Será feita uma consulta das redes de saúde dos municípios. E no pós-campo será feita uma análise laboratorial dos parâmetros físico-químicos dos solos e isótopos, uma compilação dessas informações em tabelas e a utilização de softwares como SPSS Statistics para fazer a análise multivariada, Qualigraph para realizar a classificação iônica, Excel para realizar a relação iônica, Diagrames para realizar a modelagem geoquímica e o ArcGIS para confeccionar os mapas. Também será utilizado o método COP para avaliar a vulnerabilidade do aquífero e será feita a integração de todos esses resultados em mapas. E será feita uma associação desses resultados com a portaria número 5 de 2017 do Ministério da Saúde. O resultado já obtido é o mapa de localização da área com os municípios plotados e a escolha, como eu havia dito, dos poços que serão investigados,
que foram retiradas de Carvalho 2018 e encontra-se em vermelho no mapa. Os dados secundários, poços secundários, são do Ciagas e estão indicados em roxo. Esses poços do Ciagas serão utilizados se ocorrer algum problema com os poços principais, que são de Carvalho. Então, dessa forma, compete à área de estudo a investigação aprofundada a respeito da vulnerabilidade do sistema à contaminação, da geoquímica e qualidade das águas subterrâneas e seus possíveis impactos na saúde populacional. Espera-se, na finalização desse trabalho, contribuir com a proteção do aquífero Bambuí no estado da Bahia, informar a população local a respeito da vulnerabilidade desse sistema. Olá a todos, meu nome é Ana Karina. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Estudo da Qualidade da Água das Principais Lagoas Urbanas de Salvador como subsídio às novas políticas de gestão ambiental. Esse trabalho fez parte da minha pesquisa de doutorado, orientada pelo professor Manuel Jerônimo e apoiado pela bolsa de estudos do CNPq. A cidade de Salvador é naturalmente bem servida de recursos hídricos. Seu contexto hidrográfico apresenta 12 bacias, sendo 9 de drenagem natural, além dos cursos de água doce dos rios da Pedra, do Cobre, Embaçaí, Pitanga, Jacuípe, Jaguaripe, Joanes e Pojuca, e apresenta também o aquífero São Sebastião, que é uma das reservas de água subterrânea mais importantes da Bahia. Por outro lado, também tem sérios problemas relacionados à degradação da qualidade da água, principalmente nos grandes centros urbanos, onde o complexo hidrográfico já se apresenta em avançado estado de deterioração. O objetivo desse trabalho foi caracterizar o padrão de variação sazonal da qualidade da água nas 4 lagoas, Pituaçu, Abaeté, Itororó e Paixão, entre os anos de 2017 e 2018, durante o período chuvoso, que é compreendido entre os meses de abril e julho, e seco, de agosto a novembro, através do comportamento de parâmetros físicos, químicos e biológicos. Esse slide ilustra os locais que foram realizados a coleta, sendo eles a Lagoa do Paixão, foram feitos 2 pontos, devido às limitações metodológicas, o dique do Tororó, que foi avaliado 4 pontos, Lagoa do Baeté também 4 pontos, e a Lagoa do Pituaçu, devido à sua extensão, a gente fez essa avaliação em 6 pontos. O processo metodológico, portanto, envolveu a medida de parâmetros físico-químicos e biológicos entre os anos de 2017 e 2018, considerando julho como mês chuvoso, novembro como mês seco, e 3 etapas principais foram elaboradas. Além do levantamento bibliográfico, foi feito trabalho de campo com amostragem de águas e a medida de parâmetros in situ, com a sonda multiparâmetro, e as análises laboratoriais de demanda química e bioquímica de oxigênio, clorofila A e coliformes termotolerantes. Essa tabela, portanto, mostra os cálculos feitos de índice de estado trófico e índice de qualidade da água entre os períodos de estiagem e chuvoso entre os anos 2017 e 2018 para as lagoas de Pituaçu, Abaeté, Paixão e Dique do Tororó. Aqui a gente faz um destaque para a Lagoa de Pituaçu, que foi a que teve as piores classificações de qualidade da água, entre ruim e péssimo, a depender do período. Após a análise de distribuição de dados com os testes de normalidade de Chapiruí, a gente verificou que a maioria ela segue um padrão não paramétrico, assim, com P menor do que 0,05. Então, foi efetuado teste de Mann-Whitney para os valores que seguem padrão de distribuição não paramétrico e o teste de textura para verificar se existem diferenças no comportamento das variáveis frente à sazonalidade. Então, esses valores que estão grifados, né, em negrito, significam que têm valores estatisticamente significantes, ou seja, que variam significativamente nos 2 diferentes períodos. Então, para avaliar de forma simultânea a relação entre cada parâmetro, foi utilizada medidas de dissimilaridade, através da análise de agrupamento de cluster. A finalidade dessa análise é reunir as variáveis e grupos hierárquicos de forma que exista a máxima homogeneidade entre os grupos e a máxima heterogeneidade nos diferentes grupos entre eles. Então, a linha tracejada representa a distância de 200, em que eles pertencem às mesmas categorias. Então, foi possível observar 2 grupos que foram formados, né, para as diferentes lagoas. O primeiro grupo, ele apresenta a proximidade entre os parâmetros de pH, OD, condutividade, sólidos totais, fósforo totais, DQO, cloreto, clorofila A. E no segundo grupo, que é o G2, a gente apresenta a proximidade, então, em DQO, cloreto, clorofila A. Feito também análise de componentes principais, análise multivariada, para explicar como se dá a variabilidade dos dados, reduzir suas dimensões e compreender como eles se relacionam entre todas as lagoas e para cada período sazonal. Então, a gente tem aqui como eles se relacionam no período de estiagem e no próximo slide como elas se relacionaram no período chuvoso. Os autovalores nesse gráfico menorzinho, eles indicam a importância de cada eixo dessa análise
para designar a variabilidade dos dados. Então, o resultado desse trabalho mostrou que, com exceção da Lagoa de Pituaçu, onde a qualidade da água foi classificada de ruim a péssima, foi verificado o lançamento de esgotos domésticos, todas as outras lagoas estudadas foram classificadas como boa durante os períodos considerados. De forma contrastante, o índice de estrado trófico e outros índices bióticos demonstraram que todas as lagoas avaliadas se encontram eutrofizadas, com destaque para a Lagoa de Pituaçu, onde foi verificado esse lançamento de esgoto, e o Dique do Tororó, onde maiores valores foram verificados. Existem sim diferenças significativas entre os períodos sazonais. Observa-se que todos os períodos e todas as estações de amostragem nos corpos hídricos, pontos relacionados à Lagoa de Pituaçu e do Abaeté estão mais próximos a variáveis relacionadas ao despejo de matéria orgânica alóctone, ou seja, de fora da lagoa, cloreto, sulfato, nitrato, alcalinidade, condutividade e AH, e os pontos ligados à Lagoa do Paixão e dique são relacionados à poluição por eutrofização e poluição autóctone, que são dos próprios processos internos metabólicos dos organismos que vivem naquela lagoa, como DQO, DBO, OD, clorofila e turbidez. Na Lagoa da Paixão, obviamente, por conta da escassez de pontos, os dados representados foram considerados insuficientes, sendo, portanto, altamente recomendado refazê-la futuramente, considerando o aumento de número de pontos e a frequência de coleta. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço e tenham um ótimo dia. Hoje estou aqui para falar para vocês sobre a elaboração de uma rede neural para o outorga e planejamento da gestão integrada dos recursos superficiais e subterrâneos na região oeste do estado da Bahia. A região oeste do estado da Bahia, no trecho das subbacias do Rio Grande e das Fêmeas, está hoje apresentando o desenvolvimento econômico ameaçado por restrições do uso da água. Infelizmente, a retirada excessiva de água dos rios, já tendo chegado aos limites outorgáveis, está comprometendo os mananciais e o meio ambiente. Além disso, esses rios são mantidos perenes pelo escoamento de base do sistema aquífero Urucuia, que também está sendo explotado por meio de poços. Isso cria um sério problema com grandes chances de conflitos ambientais. Slide, vocês podem ver a localização da área em estudo, destacada no estado da Bahia. E um detalhamento à direita, onde vocês podem ver as duas estações da RIMAS utilizadas para este estudo em particular. O principal objetivo desse trabalho é desenvolver uma arquitetura de RNA que permita um desenvolvimento, uma previsão futura dos níveis freáticos de todo o sistema aquífero a partir apenas dos dados de precipitação na região. Os dados utilizados nessa pesquisa, o nível da água subterrânea e a precipitação, são provenientes de duas estações da Rede Integrada de Monitoramento das Águas da CPRM, a RIMAS, num período de tempo de aproximadamente 3 anos e 6 meses de idade. Para a programação da RNA, foi utilizado o Python versão 3.6, com as diversas bibliotecas incluídas do pacote Anaconda. O Excel 2016, que faz parte do pacote Office 2016 da Microsoft, foi utilizado como interface de usuário. Isso porque é uma interface fácil de ser utilizada e bem conhecida pelos gestores de recursos hídricos. A interligação entre essas duas plataformas foi feita por meio da biblioteca OpenPy X0. Aqui vocês podem ver como está estruturado o programa e os resultados previstos. Você tem os dados de precipitação que passam pela rede neural e a partir daí você tem uma distribuição tridimensional e temporal dos dados de nível potenciométrico do sistema aquífero. Neste slide, podemos ver o Python já medindo os resultados dos monitoramentos dos dois poços, indicando os níveis do aquífero ao longo do tempo. Mas vocês vão observar nos slides seguintes que essa interface fica muito mais simplificada quando se utiliza o Excel. Neste slide, vocês podem ver como o resultado observado nos poços potenciométricos e o calculados pela RNA, utilizando apenas os dados de pluviometria, mostraram grande ajuste
indicando o poder de previsão desse sistema. Como visto, a rede neural se mostrou muito boa na previsão dos níveis de potenciométricos para até 150 dias no futuro. O valor máximo de erro absoluto médio, MAI, foi de aproximadamente 0,10 para a estação 1 e 0,06 para a estação 2. Os coeficientes de determinação R² também foram muito bons, ficando 97,9 e 98,4. Fica claro que esta abordagem tem alto poder preditivo. Esse estudo demonstrou o valor preditivo das RNAs para estimativa de nível potenciométrico do sal. A previsão do nível freático para esse estudo foi feita em 2 postos com 7 interações para treinamento da rede. Verificou-se que essa modelagem deu resultados de previsão satisfatórios para até 150 dias. Esse estudo tem grande potencial para o desenvolvimento econômico e social do Oeste Baiano, evitando que ocorram conflitos pelo uso da água e ajudando o Estado e a sociedade a definirem padrões para o uso sustentável da água dos rios e do sistema aquífero. Tudo isso significará um grande benefício para a economia, a sociedade e o meio ambiente da região oeste do estado da Bahia. Muito obrigado a todos pela atenção.